Todo mundo ama bolo e praticamente toda a família tem uma receita especial. Uma imensa variedade de sabores, recheios e caldas faz com que seja um prato extremamente versátil. Dá pra fazer com frutas da época, com chocolate e até lavanda. Você já comeu um bolo com lavanda? Sabia que é possível e fica super saboroso? Embora ainda seja incomum, receita com flores comestíveis tem ganhado cada vez mais espaço e se mostra uma opção muito sustentável. Dá um toque diferente. Depois eu quero entender um pouquinho quais são as propriedades da lavanda, além do grande aroma maravilhoso que traz pra gente. Vamos lá, a gente vai conversar já com ela, que é a culinarista de hoje, Débora Gaiotto. Seja muito bem-vinda, Débora. Tô tão contente com essa receita, tão diferente. Exótico, né? Inusitado, mas eu costumo dizer que é o inusitado no óbvio, né? Porque a lavanda é uma planta tão conhecida, mas a gente associa a lavanda a produto de limpeza, a colônia, perfume. Né? Velhinha aromatizada para dormir. E quando a gente pensa em lavanda, a gente não imagina em usar num prato salgado ou usar num prato doce. Pode usar tanto no salgado quanto no doce? Inclusive, lá na época dos romanos, eles usavam a lavanda em pratos salgados. É mesmo? E fica bom? Nossa, a rainha Vitória, ela tinha um pupurri de molhinho que tinha lavanda. Então, todos os pratos que eram servidos na mesa do palácio tinha que ter aquela misturinha de ervas que tinha, inclusive, muita lavanda. Ela era apaixonada por lavanda. E comia com carne, com ovos. Que máximo! Então, é mais comum do que a gente imagina. Você trouxe lavanda aqui pra gente, lavanda, né? Eu trouxe 2 tipos de lavanda. Aqui a gente tem a lavanda dentata, que é a lavanda mais tradicional. Ela tá seca aqui já, mas olha... Ela tem um cheirinho mais canforado. Ai, mas é gostoso. Essa é aquela lavanda que a gente consegue produzir em qualquer lugar, que todo mundo tem, no jardim, no prédio, enfim, na rua, que a gente encontra com facilidade. E aí eu trouxe a outra lavanda, que é essa lavanda que eu vou usar aqui, que na verdade é aquela lavanda que acalma, que é a lavanda angustifolha. Essa lavanda, ela floresce só a partir de 900 metros, então não é todo mundo que consegue produzir essa lavanda. Mas olha o aroma como é diferente, ó. Ele é mais... Ele é mais... Talvez mais intenso. Olha, ele é bem mais adocicado. É adocicado, né? Maravilhosa. Então, e é essa lavanda que a gente vai usar no bolo hoje. Perfeito. Tá? Então, Débora, me dá 2 minutinhos, se organiza aí, eu vou dar um recadinho e volto já. Eu vou aproveitar que você vai dar os recados, eu preciso deixar os ovos batendo 10 minutos. Então, então eu vou colocar aqui... Quantos ovos você vai colocar? São 4 ovos. Tá. E aí, enquanto os ovos já com açúcar, tá? E aí a gente continua com a receita, tá? Então tá bom. Já eu falo a quantidade. Açúcar são 4 ovos e quantos de açúcar? Ele fez a proporção. Depois eu falo, acho que 2 xícaras, né? Talvez. Tá. Eu falo já direitinho pra você que tá acompanhando. Mas o ideal em casa, pelo que você falou, 10 minutos, 10 né? 10 minutos, mas aqui eu já consegui chegar no ponto de fita que a gente precisa, tá. Né? Para os ovos e esse ponto de fita, exatamente esse ponto aqui. Tá? Aí depois que a gente chegou nesse ponto, a gente troca aqui o batedor e a gente coloca... Então, ó, só para você não perder direitinho o jeitinho, 1,5 xícaras de açúcar com 4 ovos, tá? Foi assim que a Débora Gaiotto começou esse bolo. Isso, aí agora a gente vai colocar as farinhas, né? Aqui é um mix de farinha sem glúten, tá? Aí, na verdade, desculpa, a gente precisa primeiro colocar, a gente precisa derreter o óleo de coco com o suco de laranja, a baunilha, tá? Aí a gente coloca o óleo de coco. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, aquele processo ali, o açúcar e os ovos, a gente bate 10 minutos. Enquanto isso, a gente vai derreter meia xícara de óleo de coco, com meia xícara de suco de laranja e 2 colheres de chá de extrato de baunilha. O ideal aqui a hora que levantar a fervura, a gente desliga o fogo, a gente tira do fogo ou desliga do fogo e aí a gente joga 1 colher de sopa de lavanda e põe para abafar. Tá. Por 5 minutinhos, tá? Pra gente extrair todos
todos os potenciais da lavanda, os óleos essenciais. Então esse bolo vai ser um bolo calmante. Vai ser um bolo calmante. Olha que legal! Porque essa espécie de lavanda, ela tem essa característica de acalmar, que é a lavanda que a gente coloca no nosso... Eu vou fechar aqui para ir um pouquinho mais rápido. Que a gente coloca no nosso difusor, aquele, né, antes de dormir. Sim. Então, é a lavandula angustifolha, que é essa espécie que eu trouxe aqui. Que demais, hein, Se eu gente? consigo aumentar Um aqui bolo o que acalma. fogo. Deixa eu calmando pra você. Pra gente... Ah, é embaixo. Pronto, aí vai mais rápido. Ótimo. E aí, é importante, depois que a gente colocar a lavanda, esperar esses 10 minutos, esses 5 minutinhos abafado. A gente abafa, porque se você deixa a panela aberta, a gente toda a essência e todo o aroma da lavanda vai embora. Vai embora, né? Então, a gente tem que fazer com que ela volte para a nossa infusão. Tá. Né? Deixa eu só te falar uma coisa, cuidado aqui com essa... Deixa eu pegar o protetor, porque essa panela, ela esquenta. inteira, ela esquenta aí. Deixa eu pegar aqui, senão vai te queimar. Eu sempre gosto de deixar já aqui, mas hoje não tava. Mas é sempre bom já deixar, porque senão você acaba se queimando. Essa panela vai ao forno também, então ela é desse jeitinho. Não encaixei muito bem, mas tá bom. Bom, aqui como a gente tem um tempo contado, a gente está tampando, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente entra para fazer esse bolo faz essa infusão com calma, né? Aí você tampa, que eu vou mostrar como que a gente vai fazer, e aí vai batendo os ovos. Enquanto isso, você vai peneirando a farinha. Importante peneirar a farinha umas 2 ou 3 vezes para fazer o bolo ficar bem fofinho. Bem fofinho. Tá? Ó, já levantou o fervor. Então eu vou tirar porque eu vou usar o fogo para fazer uma outra coisa do café e depois eu conto para vocês. Então, ó, levantou fervura. Agora eu vou pegar a colher de lavanda, que é essa lavandula angustifolha. Ó. É uma colher de sopa, vou pôr um pouquinho mais pra gente dar uma leve mexidinha. Aí eu tampo, tá? E espero 5 minutinhos. Aí aqui a gente vai voltar para nossa... Enquanto isso, essa água vai ferver, que é uma água que eu vou coar um café com lavanda para você. Ah, é? Olha que legal. Com o bolo. Um café com... Gente, que coisa boa. Sim. Ah, hoje eu vou querer dormir. Hoje você vai... Hoje eu vou ter uma tardezinha de preguicinha. Que delícia, depois do almoço, né? Né? Então aqui eu vou colocar um mix de farinha. Eu vou colocar 1/3 primeiro. Tá? Então, esse é um bolo sem fermento, não, sem farinha, sem glúten, tá. Aí vai ser uma xícara e 1/3 de farinha sem glúten e uma xícara de chá de farinha de amêndoas. Isso. Eu coloquei amêndoa sem pele aqui, crua, tá? Eu tô usando. Então a gente mexe um pouquinho. Aí a gente vai colocar a nossa infusão. Não passou os 5 minutinhos, tá? Mas faz de conta que passou. Tá. Pra gente não se atrasar, porque ela já... E a gente coloca ela quente mesmo? Ó, o cheirinho que sobe da lavanda já. Maravilhoso. E põe Não, quente? então, o ideal é esperar esfriar um pouco, tá? Será que vai dar errado, não? Não, não vai. Então tá. O ideal é deixar, então a gente põe aos poucos. A gente põe 3 vezes, tá? Aham. Gente, cheirosa essa infusão, viu? Isso tudo vai pro bolo. Então vai alternando. Pode pôr entre 2 e 3 vezes. Aí Farinha sem glúten e farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa. É que quando a gente faz um bolo sem glúten, a gente precisa fazer uma alquimia, né? Das farinhas. Das farinhas, senão a gente não ganha textura. Então a gente acaba... Você pode fazer entre 2 e 3 vezes. Vai colocando... Ah lá, e no bolo tem até os pedacinhos da lavanda. Você vê que a gente não vai desperdiçar nada. Não desperdiça nada. Ó. Muito joia. Tá, então aí agora a gente bate a última vez. Aqui a gente já não precisa bater tanto, porque é mais para misturar. Tá. Tá? Pronto, aí aqui a gente... A massa do bolo tá pronta. A massa tá pronta, agora a gente vai colocar o fermento e a goma xantana, pra gente ter a nossa liga. Tá.
A goma bolo xantana sem também é um glúten. outro ingrediente que quando a gente não usa o glúten, a gente acaba precisando, Acaba né? E que faz uma precisando. diferença Você boa. sabe que até dá pra fazer, mas aí o bolo ele fica um pouquinho mais pilado. Aham. Não é, se você não tem em casa, não é um item assim super obrigatório. Mas você, se tiver... Se tiver, fica mais fofinho, né? Então aqui eu tenho a goma xantana e o fermento, tá? Tá, joia. E esse aqui a gente precisa colocar depois que a gente bateu. Tá. E aí aqui é importante a gente fazendo um movimento assim, de baixo pra cima. Bem levinho, né? Bem levinho, é. Senão a gente perde todo o aerado do bolo, porque a gente formou um pouquinho de ar aqui a hora que a gente bateu, né? Gente, parece complicado, mas não é. Se você não entendeu, assista ao vídeo novamente que você vai entender. A massa do bolo está pronta. E como todo bolo, o forno já está pré-aquecido e daqui a pouco ele vai para lá, tá? Se você quiser anotar, é meia xícara de óleo de coco, meia xícara de suco de laranja e 2 colheres de extrato de baunilha na panela. Deixa derreter. Você vai acrescentar 1 colher rasa de lavanda e deixa ali tampadinho para fazer essa infusão maravilhosa. Aí você começa o seu bolo, lembra? Bate 4 ovos com 1 xícara e 1/3 de xícara de açúcar. É aquela xícara de mãe bem cheia. Depois que você bateu, você vai intercalando um pouquinho de farinha, um pouquinho da infusão, um pouquinho de farinha, um pouquinho da infusão. As farinhas que a Débora Gaioto está usando aqui. 1 xícara de farinha de amêndoas e 1,5 xícara de farinha sem glúten. E para finalizar, 1 colher de goma xantana e meia colher de fermento. Daqui a pouco eu vou lá experimentar essa delícia exótica, que tá cheirosa demais. Vamos lá, gente, de volta aqui com essa receita diferente, exótica e cheirosa. Olha só, agora para finalizar, eu já dividi aqui em 2 formas, mas se você tiver uma forma maior, você pode fazer um bolo só para servir com café, tá? Eu gosto de finalizar e jogar mais um pouquinho de lavanda para deixar ele ainda mais aromático. Depois que a gente fez a infusão, ó. E aí, nisso, né, a gente já deixou o forno pré-aquecendo, né, a 180 graus. E aí a gente leva para assar entre 35 e 45 minutos, dependendo do forno da pessoa. Maravilha. Que varia. E aí aqui, ó, antes da gente provar o bolo, eu queria fazer o café com a lavanda, que é muito Você especial. botou a lavanda onde? Ah, aí em cima dentro. do café. Que máximo. Aqui eu tô usando um pó especial, então eu jogo um pouquinho de água primeiro pra gente ativar o óleo essencial, tanto do café como da lavanda. Aí a gente espera uns segundinhos, o ideal é uns 30 segundos. Ah, o tempo de você cortar minha fatia de bolo, aí depois pronto? a gente, pronto. Aí depois Ai, hoje, gente, café com Olha lavanda, bolo de lavanda. Aqui eu fiz um creme básico de confeitaria, à base de manteiga, né, o buttercream, mas você pode colocar o recheio que você quiser. Você pode, enfim, ou você pode servir o bolo só. Você vai comer aqui desse lado? Vou comer aqui do seu lado, mas eu levo lá. Ou você pode comer o bolo seco mesmo, Tá. né? Sem creme nenhum. Sem creme nenhum. Débora, o seu Instagram é Débora Gaioto, mas tem o seu site que é Débora na Fazenda. Por quê? Me conta. Então, porque eu sou produtora de flores há 18 anos. Então, eu tenho uma fazenda que produz as flores comestíveis. Ai, que máximo. E quando eu comecei esse projeto, porque assim, eu comecei produzindo flores para os chefes de cozinha. Aham. E com o tempo, eu comecei a usar as flores na minha casa. E eu falei, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Que demais. Então, eu criei o Débora na Fazenda, porque é o Débora dentro da fazenda. Então, eu faço vídeos dentro da fazenda, mostrando a plantação. Ai, que delícia, gente. Vamos acompanhar o Instagram dela. É o Débora, com H no final, tá? Gaioto, com 2 T's, underline. Débora Gaioto, underline. E tem o canal no YouTube também, que é o Débora na Fazenda. Olha que show. O telefone é o 11 9 70 51 90 42. Tem tanto chefe de cozinha assistindo, é capaz que alguém queira conhecer. E tanto essa lavanda quanto as outras, vocês conseguem pedir com a gente. Então, Tá. assim, tem disponível. Então, e é legal que como a lavanda é seca, a gente consegue mandar para o Brasil inteiro. Maravilha. Tá? Posso experimentar? Pode o primeiro experimentar. café? Pode. Vamos começar com o bolo. Vamos começar Enquanto com o isso, bolo. Tá coando aqui. Que delícia! E é mesmo. Não é perfumado? É muito maravilhoso. É maravilhoso. É totalmente diferente. Gente, E eu vou contar um segredo. Conta. Nesse miolinho aí, eu coloquei um pouquinho de alecrim também, para dar um
no recheio. tão eu puxei um pouco perfeito. do alecrim também. Eu vou falar um negócio pra vocês, gente. É diferente recheio. de tudo que vocês já comeram. É um bolo delicado, né? E uma coisa interessante que no lugar do açúcar, pode trocar pelo xilitol também, tá? E aí vai do gosto de cada... Não é muito bom? Nossa, mas esse é um bolo pra comer de olho fechado. Muito bom. E ó, e aí você vai provar o café com Meu Deus, o nosso bolo. que delícia, gente. Um bolo com gostinho de neném. É isso. É verdade. Dá um aconchego, né? Eu vou te falar que todos os lugares, aonde eu vou eu levo esse bolo, né? Ele já virou minha marca, assim, eu falo. É muito especial. Não tem uma pessoa que não fale desse bolo, porque sai do lugar comum, sai do padrão. Nossa, olha, eu não tenho palavras, juro, para definir esse bolo, mas é algo tão suave, tão delicado, tão especial. Eu falei de neném porque ele me lembra muito um bebê, ao mesmo tempo fico imaginando um bolo assim para um casamento. Ah, meu Deus do céu. É a coisa mais Não, linda até pra que existe. receber uns amigos Receber em os amigos em casa. casa, agora eu vou tomar o café com lavanda. O café com lavanda. Ele sobe o aroma. Delícia. Nossa, eu tô tipo nas nuvens. Então, e esse café é um café especial, não é qualquer café, tá? É um café de grão especial, que tem a torra adequada, não causa gastrite, não dá nenhum problema. Você também produz café? Eu não produzo, mas eu tenho uma parceria com um produtor de café que é incrível também. Gente, que café maravilhoso. Muito bom. Mas a lavanda fez toda a diferença nele. Faz diferença. Faz Eu vou toda a terminar diferença. meu bolo, E gente. é importante lembrar de fazer a pré-infusão antes, senão você não ativa os óleos. E depois que fez a pré-infusão, aí você coa. Você vê tanto no café quanto no bolo. A gente precisa desse tempinho da infusão. Sim. Olha, acho que você gostou mesmo. Eu gostei, vou comer ele todo aqui. Débora, amei te conhecer. Ai, também. Deve ser tão prazer. bonito o seu trabalho. Ah, obrigada. Quero um dia ir lá, é longe? Não, é perto. Fica em Tatuí, aqui, do lado. Vamos lá. Vamos fazer uma filmagem lá. Vamos. Vamos sim. Tem muita flor bonita? Muita. São mais de 60 tipos de flores comestíveis lá. É E você incrível. começou esse trabalho há quanto tempo? 18 anos. Quando nem se falava de flor comestível direito aqui no Brasil ainda. São 18 anos falando de flores. E aí esse projeto surgiu porque eu falei, eu preciso falar para o mundo, para as donas de casa, para quem gosta de cozinhar. Que coisa deliciosa. Para quem quer receber bem, não só para os chefes de cozinha, que você pode colher a flor comestível do seu jardim. A gente tem flores comestíveis no nosso jardim e a gente não sabe. Mas como é que a gente vai saber se pode ou não pode? Então, aí que tá todo o meu trabalho, né? Quem me acompanha já tem alguns critérios, já conhece algumas flores e já tem essa autonomia para ir lá colher a flor e colocar no prato. Olha, cola na Débora, tá certo? Dá um beijo aqui. Obrigada, viu? Amei te receber, meus Amei, parabéns amei. pelo trabalho e muito obrigada Obrigada. pelo bolo, pelo café. Nossa, eu sou uma nova pessoa. Olha lá. Eu tô falando, tô me sentindo leve. Sério mesmo, feliz.